Povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a essa live, que nesse momento que você está vendo está gravada, mas tem muita gente chegando aqui ao vivo agora para poder participar. Então, uma alegria falar sobre educação financeira e agora nessa maratona de lives. Vão ser 2 lives por semana, você não pode perder, onde sempre estaremos trazendo um tema que vai te ajudar nessa organização financeira, né? Então, hoje a gente vai falar, né, desse assunto, né, por que tantos católicos vivem no endividamento. Por quê? Né? A gente vai procurar entender isso, né? E de fato são aulas, né? Não estou aqui para fazer live, aquelas livezinhas assim, não, eu quero que a gente compreenda o assunto, né? Porque educação financeira é isso, educação financeira é mudança de mentalidade, é organização, eu sei, é matemática, mas se a gente não entender, o negócio não anda, né? Basta a gente olhar um pouco para aquela realidade, né? De escola mesmo. Como é que nós nos comportamos na escola? A gente está sempre aprendendo, né? Então, hoje, nessa primeira aula, que a gente vai abordar esse assunto tão importante, né? Entender por que tantos católicos vivem endividados, a gente vai compreender e buscar colocar em prática algumas soluções para não vivermos nesse sufoco financeiro. Vocês concordam? Eu acredito que sim, né? E tem alguns fatores que vão nos clarear um pouco a mente, para que esse momento de endividamento não seja algo que tome conta do nosso coração ao ponto da gente não conseguir mais viver, da gente não conseguir mais pensar, não conseguir raciocinar, né? Então vamos olhar para a nossa realidade de católico para entender por que a gente lida com dinheiro dessa maneira. E aí eu acho que vale muito a pena a gente pensar, né? Por que tantas pessoas que vão à missa todos os domingos continuam sofrendo com dívidas, né? Será que rezar, né, basta para organizar as finanças? Porque muitas pessoas aparecem para mim sempre em um clima de oração. Amor, estou rezando muito pela minha vida de oração, pela minha vida financeira, mas nada anda, eu não sei o que eu faço. A gente precisa identificar quais são os nossos problemas, né? Quais são as nossas dificuldades, né? Então hoje, né, você vai descobrir, né, que a maioria dos problemas financeiros dos católicos não começa na carteira, começa no coração, na mente e na falta de conhecimento. E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho nesse nosso encontro, né? Então a gente tem que procurar conhecer a nossa realidade, né? Como é que nós estamos, né? E aí tem até um Provérbios, né? Capítulo 27, do 23 ao 24, né? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, né? Então, nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu, né? O dinheiro, ele não pode estar largado de qualquer jeito e a gente achar que a nossa vida financeira ela vai se organizar sozinha. Não vai. Você tem que conhecer a sua realidade financeira. E eu sei que isso é doloroso, tá? Eu sei que é. Eu tenho inúmeros alunos que a maior dificuldade deles era botar no papel, botar na planilha a quantidade de gastos financeiros que eles têm. Pode ser também a sua situação. E aí a gente se depara com uma realidade de minha nossa, de colocar a mão na cabeça e falar assim, gente, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou me organizar para sair dessa situação financeira? É só encarando ela para a gente poder conseguir traçar planos de ação, né? E como eu falei, eu vou trazer aqui hoje 4 razões, 4 causas que nos atrapalham na nossa vida financeira e fazem com que nós permaneçamos nas dívidas, tá? Esses nossos encontros, eles vão ser bem bate-papo, né? A gente vai ter aí mais ou menos 25 a 30 minutos de aula, tá? Pra gente poder compreender. É aula mesmo, tá, gente? Se tiver com preguiça, né? Bota a preguiça de lado, é sua vida financeira. Encaminha essa aula também para outros católicos que você conhece na sua paróquia, para que eles consigam assistir também e conseguir, né, transformar a sua realidade financeira. Então a gente vai ter aqui 4 causas, 4 razões para que a gente esteja nessa situação financeira de endividamento, de sufoco financeiro, né? A primeira é falta de educação financeira. Parece óbvio, né? Para mim é muito óbvio, eu falo disso todo dia, mas talvez para você não seja. Você acha até que você está organizado, que você já aprendeu a lidar com dinheiro, mas não ao ponto de você conseguir sair das dívidas. Então, na escola, a gente não aprendeu educação financeira. Hoje, os nossos jovens, nossos adolescentes, eles estão aprendendo, né? Eu mesmo sou professor de educação financeira no colégio católico aqui perto da minha casa, né? Aqui em São Gonçalo.
Então, eles estão tendo um conhecimento que eu nunca tive. Eu não recebi esse tipo de conhecimento quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio. Eu não aprendi a fazer orçamento financeiro, a controlar os meus gastos, a usar o cartão de crédito com sabedoria, a investir, planejar a aposentadoria. A gente não aprende isso na escola. E tem outras coisas também que a gente poderia aprender na escola e não aprende. Como, por exemplo, declarar o imposto de renda. O negócio chato de fazer. Mas a gente também tem que correr atrás por fora para conseguir. Então, existem coisas que nós não aprendemos na escola. E com isso a gente vai precisar correr atrás para conseguir se organizar. E uma delas, né, é a vida aqui com o dinheiro, né, nossa organização financeira. E você pode até ganhar dinheiro. Você pode até ter um bom salário. Muitos que me procuram, que entram dentro do método Virtude Financeira, têm bons salários. Tem a galera também que ganha um pouco menos, mas está buscando organização financeira e não fica dando desculpa para poder se organizar financeiramente. E tem aquela galera que ganha bem, tem recurso, mas não consegue administrá-lo. E tem a humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Ótimo. E assim a gente vai conseguindo, né? Lá no capítulo 4, versículo 6 de Oséias, vai dizer: meu povo, vocês conhecem essa passagem, meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então a gente precisa buscar esse conhecimento. Para quê? Para a gente conseguir fazer um orçamento financeiro. Como é que a gente consegue fazer um orçamento financeiro? Controlando os nossos gastos. Tem que ter ferramenta de controle. Você pode começar isso agora, tá bom? Assim que acabar, espero que vocês estejam aí com papel e caneta na mão, tá bom? E assim que acabar a nossa live, você criar um grupo no WhatsApp para você conseguir administrar as contas que você paga, os gastos que você tem no dia a dia. Porque se você não tiver controle financeiro, seu dinheiro vai para qualquer lugar. Então, primeiro ponto, controlar os nossos gastos. Segundo, né, como eu falei, fazer um orçamento, né, para controlar os nossos gastos. Agora, o terceiro, usar cartão de crédito da forma correta. A gente não pode usar o cartão de crédito de qualquer maneira, porque senão ele se torna um inimigo, tá? E aí sim, se a gente utiliza da maneira correta, a gente consegue até colher alguns benefícios, né? Eu tenho fone de ouvido, eu tenho um copo, eu tenho um monte de coisa que eu ganhei com pontos do cartão de crédito, né? Um outro ponto também é a gente conseguir investir. O dinheiro vai sobrar e a gente vai conseguir aplicar esse dinheiro, fazer com que ele trabalhe para a gente. E se ele trabalha para a gente consegue também viver uma vida financeira mais estável lá na frente, né? Que é a famosa aposentadoria planejada, que tem aquela que você vai receber, né, do governo, quem é CLT, quem paga algum tipo de previdência social, mas também tem a que a gente pode planejar. E essa é ótima. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, falta de educação financeira. Qual que é a segunda causa? Qual que é a segunda razão? O consumismo. Sabiam disso? A gente consome demais, né? E tudo está passando nos nossos olhos. Hoje a gente vê Copa do Mundo, caramba, é um comercial de aposta a cada segundo, a cada minuto aparecendo uma empresa diferente para você apostar o seu dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos vendo, né? A gente está comprando por impulso. A gente acessa o Instagram, passou um story de um amigo, já tem um outro falando de uma propaganda, de algo para a gente poder comprar. Então tomem cuidado com isso, né? Porque aí você está lá explorando, você vai querer comprar um telefone novo, uma roupa nova, um carro, fazer uma viagem. A gente começa a estar desejando as coisas, às vezes que a gente nem precisa, tá? Então, cuidado com isso, tá? E às vezes aquilo ali até parece muito bom, né? E também é lícito, né, a gente desejar o melhor para nós, tudo bem, né? Mas será que é o momento? O consumismo são atos de impulso para termos algo que nós obviamente não temos. Então a gente vai lá, eu quero ter, porque eu sou uma pessoa consumidora, porque eu quero ter aquilo que eu não tenho. Mas qual é o momento para você ter? Será que você tem organização? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, vai dizer: cuidado com toda espécie de ganância, né? A gente quer, eu quero. E assim, uma coisa que eu sempre falei, né? O consumismo não é sinal de bem-estar. Porque você tem muitas coisas, não quer dizer que você é uma pessoa feliz, que você está sempre de boa com a vida. Não, você talvez tenha um problema para resolver, né? Talvez você precise até de ajuda psicológica para resolver essa situação, tá? E a gente entender que as coisas que nós temos, a gente vai fazer desse necessário para sermos felizes da maneira correta.
sem extrapolarmos a nossa realidade financeira, porque o consumismo faz com que a gente deseje ter as coisas que nós muitas vezes não precisamos. Beleza? Então, o primeiro ponto, nós precisamos de educação financeira. O segundo, o consumismo. E agora a terceira razão que faz com que muitos católicos vivam endividados é a seguinte: falta de virtudes. Pode ser doloroso ouvir isso, mas falta de virtudes, né? A gente conhece as virtudes, né? E eu já vou estar falando para vocês sobre elas, mas o quanto que elas são capazes de nos ajudar nessa organização financeira, em vivermos fora das dívidas, tá? Porque aqui, quando a gente fala de virtudes, entra um pouco do nosso coração, sabe? Enquanto católicos, e a gente vê que muitas vezes não é um problema matemático, é um problema financeiro que a gente tem aqui, aqui dentro, no coração, por uma história, por uma vida que nós tivemos. E aí, galera, a gente tem as 4 virtudes, né? A gente tem prudência, temperança, fortaleza e justiça, né? São as virtudes cardeais. A gente tem as virtudes teologais também, fé, esperança e caridade, né? Mas prudência, né? Como é que a gente aplica a virtude da prudência aqui quando a gente fala de endividamento? É quando a gente começa a pensar antes de gastar. Isso é ser prudente, né? Você ser prudente com a sua vida financeira, tá? Será que eu preciso disso? Será que eu devo comprar isso? Né? É a gente, de fato, botar na ponta do lápis, analisar, fazer algumas perguntinhas para você, né? Eu preciso? Eu posso? Eu quero? Eu devo? Eu necessito daquilo? Se você tem uma resposta não para alguma dessas perguntas, deixa passar 24 horas, volta no dia seguinte e se pergunta de novo. Se você precisa, é capaz da quantidade de respostas não aumentarem ainda mais, né? Olha, eu não preciso disso, tá? Então, virtude da prudência, sempre se perguntar, né? Pensar mesmo, será que eu devo? Será que eu posso? Isso cabe na minha realidade financeira? Vai fazer bem para mim, para minha família? Faz sentido? Tem coisas que fazem sentido, mas o que não faz, corta, tá? Seja enérgico com você mesmo, né? A temperança, a virtude da temperança. O que é a temperança? É o controle, é o autocontrole, né? Tem até uma música, se eu não me engano, é da comunidade Shalom. Ó meu Deus, dai-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus, né? É o controle de si. Sabe? Jesus, quando ele vai para o deserto e passa lá 40 dias, né? Ele está ali mortificando a sua humanidade. Ele está ali buscando um controle da carne, do corpo, e mostrando o caminho que nós devemos fazer também quando as tentações vierem. Jesus, ele é o perfeito modelo para nós em tudo na vida. Então, quando a gente vive o tempo da quaresma, que a gente começa a fazer ofertas, sacrifícios, né? A gente faz abstinência, tira ali chocolate, faz alguns propósitos de jejum, de caridade, a gente está buscando o controle do nosso corpo. Então, que a virtude da temperança também habite dentro de nós, para que nós tenhamos também o controle dos nossos gastos. A gente controle cada centavo e, de fato, né, lá na virtude da prudência, a gente pensar muito bem antes de gastar e controlar o nosso pensamento. Porque não é toda coisa que a gente vê na internet que a gente começa a pensar assim, será que eu devo comprar? Não, lógico que não. Você sabe que não precisa, né? Mas você quer comprar e você está tentando dar uma desculpinha, você está tentando dar um jeito de conseguir se manipular. Mas foge disso, não, né? Temperança, né? Nem tudo que eu posso comprar, eu devo comprar. É esse autocontrole que a gente pode e deve ter. Uma outra virtude, fortaleza, né? Aprender a dizer não. Gente, aprender a dizer não é muito difícil. É mais fácil a gente sair dando sim para tudo, não é verdade? Né? A gente vê uma coisa legal, sim, eu quero. O nosso filho pede alguma coisa, sim, filho, papai vai dar, mamãe vai dar. A gente vai dizendo sim para tanta coisa, mas a fortaleza, a virtude que nós podemos cultivar dentro de nós, nos ajuda a dizer não. Não para o impulso, não para a pressão dos amigos, não para comprar emocionalmente, só pela emoção. A gente pode dizer não. E é interessante que quando você começa a dizer não, até mesmo para algumas coisas, né, dos amigos, das pessoas que você conhece, você começa até a ganhar alguns apelidos, né?
né? Aquele apelido de pão duro, mão de vaca, né? Mas agora se você diz sim para tudo, ninguém fala que você é uma pessoa de muito dinheiro, uma pessoa próspera. Não, quer mais é que você gaste o dinheiro mesmo, que você use ali com eles. Gente, fortaleza, tá? Espero que vocês estejam anotando tudo isso, tá? E por último, né, a quarta virtude da justiça, né? Pagar o que a gente deve. Então, tudo isso que a gente tem falado é justamente para buscar esse controle, esse autodomínio, para a gente conseguir sair das dívidas. Entender por que nós estamos nessa situação. Está faltando virtude. Essa aqui é a verdade. Né? Então, quando a gente tem o senso de justiça, você católico não pode deixar a sua dívida caducar. Aí eu vou deixar, vai passar 5 anos e aí depois eles esquecem. Não. Seu CPF vai ganhar um selo de alguém que compra, usa o crédito, não paga e assim vai fazendo nas outras instituições. Não, a gente não precisa viver assim. Né? Então, comprou, paga. Temos que honrar os nossos compromissos, tá? E não atrasar as contas, quando a gente pode evitar. Né? Pagar tudo em dia ou antecipadamente. Gente, não espera o vencimento para pagar a conta, não. Paga antes. Não tem problema nenhum. Vence hoje, paga ontem, pagava ontem. Vai vencer amanhã, paga hoje. Se antecipa, não espera, tá bom? Não espera. E o Catecismo da Igreja Católica, nosso querido Catecismo, aquele livro amarelinho, lá no parágrafo 1805, vai dizer o seguinte: as virtudes humanas são disposições firmes para praticar o bem. Então, as virtudes humanas são disposições firmes. A gente tem firmeza para fazer o bem. E isso vai fazer bem para quem, gente? Para você mesmo, para sua família. Quando você consegue organizar as suas finanças. Isso também é virtude, virtude da ordem. Né? Então, lembrando, a primeira causa, a primeira razão para que muitos católicos vivam o endividamento é falta de educação financeira. A segunda, o consumismo. A terceira, falta das virtudes humanas essas que nós podemos ter. E aqui a quarta causa, a quarta razão é a falta de planejamento. Por isso nós também vivemos essa realidade do endividamento, né? Então, muitas pessoas vivem assim, ó, recebe o salário, paga algumas contas, compra o restante e no final do mês falta dinheiro. Nunca sobra. Na verdade, não sei se você que está aqui chegou a participar da Semana da Virtude Financeira, onde eu trago o exemplo da Almíria. A Almíria, ela entrou no método Virtude Financeira, né, que é o meu curso, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. A Almíria entrou no método Virtude Financeira falando: Ramon, eu não consigo guardar dinheiro. Eu não tenho dinheiro para consertar o meu carro. E olha que eu ganho um salário ok. As despesas de casa são divididas. Eu não tenho grandes gastos, minha vida é simples, eu não tenho dinheiro para pagar o meu carro que quebrou. E aí a Almíria, com 2 meses de método Virtude Financeira, né, em 45 dias, né, porque em 60 dias ela estava com a vida dela já organizada, mas antes ainda dela me mandar o vídeo, ela já tinha guardado, em 45 dias de método, ela já tinha guardado R$600, e mais o desafio das 52 semanas. Então é possível, gente. É possível a gente conseguir realizar os nossos objetivos, né? A gente conseguir guardar dinheiro, né? Claro que nem todo mundo vai conseguir isso do dia para a noite, mas a Almíria precisava de alguns detalhes. E esses dias eu até comentava numa outra live, né? Às vezes, para mover a sua vida financeira e transformar ela, só precisa de uma dobradiça. Já repararam na dobradiça da porta da casa de vocês? A gente só repara quando dá problema, né? Mas a gente tem a nossa atenção ali na porta, aquele negócio grande que abre e fecha com o mover das pessoas. Mas o que faz mesmo ela se movimentar é a dobradiça. Né? Uma boa dobradiça movimenta grandes portas, grandes janelas. Né? E assim também, né? Você só precisa de um detalhe na sua vida financeira que você tem que acertar para a sua vida ser mudada, ser transformada, né? Que era esse detalhe da Almíria. E uma das coisas é o seguinte: a gente está começando no mês de julho agora. O que você precisa fazer?
guardar logo no início do mês. Vai receber agora dia 5, já guarda 200, 300 reais. Ramon, mas esse dinheiro vai comprometer meu orçamento, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar tudo. Você não sabe? Então controla o seu dinheiro que você vai saber. Pode ser que sobre dinheiro, e aí? Você vai estar com dinheiro sobrando, vai estar com dinheiro guardado, mas a gente precisa ter essa atitude logo no início do mês, não no final. Se você for esperar o final do mês para conseguir se organizar, talvez você não consiga. Esperar o final do mês para guardar dinheiro, tem tantas torneiras abertas na nossa vida financeira que a gente precisa fechar, que a gente às vezes não faz ideia, porque está faltando anotar os gastos. Tá? É fundamental você anotar todos os seus gastos para fechar essas torneiras. Se você tiver para sair de casa para trabalhar, e aí você vê uma torneira aberta, o que você faz? Você vai embora trabalhar? O Uber já está na porta, o ônibus já está chegando. Você vai embora trabalhar com a torneira aberta da sua casa? Com o ferro de passar ligado? Eu tenho certeza absoluta que não. Você volta, você fecha a torneira, você desliga o ferro, porque você sabe que aquela torneira ali que está pingando pode gerar um baque muito forte na sua conta de água. Você pode chegar em casa e não ter uma gota de água para tomar banho. Então você vai lá e fecha a torneira. Assim também deve ser aonde? Na nossa vida financeira. Tem muita torneira aberta que a gente tem e deve fechar. Beleza? E aí, lá no capítulo 14, versículo 28 do Evangelho de Lucas, vai dizer o seguinte: quem quer construir uma torre, primeiro calcula os gastos. Você lembra dessa parábola? Jesus ele conta isso, né? Que se você não calcular os gastos, você pode passar vergonha, porque você começou a construir e não conseguiu terminar. Qual é o nome disso? Planejamento financeiro. Né? Então a gente precisa ter esse planejamento financeiro, né? Jesus ele traz isso para nós, de planejamento financeiro com parábolas, né? Com a história dele, da Sagrada Família. Todo ano a Sagrada Família viajava para onde? Para Jerusalém. Para fazer uma viagem para Jerusalém durava dias, não era uma coisa repentina, eram dias. São José precisava parar de trabalhar durante muito tempo, então ele montava uma reserva para poder viajar esses dias todos. É planejamento, né? A Sagrada Escritura, as histórias dos santos também nos ensinam sobre planejamento financeiro. A gente vai pegar ali uma família tão bonita, né, que é tão exemplo para nós, que é a família Martã, dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. E o que acontece com eles? Eles eram uma família próspera. Santa Zélia tinha uma fábrica de tecidos, de roupas, que São Luís ele se desfez da empresa que ele tinha, né, de relógios, para ajudar ela na administração. Que grande homem! E ele fez isso, né, porque a empresa da esposa dele estava crescendo. Ou seja, eles tinham um bom faturamento, eles tinham qualidade de vida. Você vai pesquisar foto de Santa Teresinha do Menino Jesus, fotos boas, fotos de qualidade, porque era uma família com prosperidade. Eles tinham organização, eles tinham mentalidade, eles tinham planejamento, eles tinham o quê? Virtudes. E é isso que nós podemos e devemos ter também, né? Então, vamos lá, a gente precisa se organizar, né? Deus não prometeu pra gente que nós seríamos pessoas ricas. Não tem essa promessa, né? A riqueza nossa está no céu, o nosso tesouro está no céu, mas Ele espera que nós sejamos bons administradores. Lembra lá da parábola dos talentos? Está em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, né? Que nós precisamos ser bons administradores, porque aquele que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Fábrica de rendas, muito bem, Sheila, a fábrica lá da família Martã, né? Temos que ser bons administradores. Lá o servo que tinha 5 talentos fez virar 10, colocou lá no banco, fez render juros. O que tinha 2 fez virar 4, e aquele que tinha 1 enterrou. Servo mau e preguiçoso, né? Que nós não sejamos esses servos. E a gente entenda que a razão de estarmos endividados hoje, né, talvez seja essa razão de comprar por impulso, a falta de educação financeira, a falta das virtudes, como também a falta de planejamento. Mas a gente está aqui para aprender e entender os nossos erros, que a partir do momento que nós entendemos onde nós estamos errando, a gente não comete mais esses mesmos erros e passa a sermos melhores administradores. Beleza? Então, galera, a aula de hoje, né, basicamente um pouco sobre isso que eu queria trazer para vocês,
né? Essas 4 razões que faz com que nós católicos estejamos endividados, tá? E o maior problema acontece quando a gente passa a perder o controle de tudo, né? Esse que é o problema. A gente pensa que está por cima, né? Mas nem sempre a gente está por cima. E assim, é só controlarmos o nosso dinheiro, tá? E talvez a gente tenha tomado decisões ruins ao longo da nossa vida que tenham levado cada um de nós para o endividamento, né? Mas a boa notícia é que quem aprendeu a entrar nas dívidas também pode aprender a sair delas, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês nessa missão, tá bom? A gente tem a nossa próxima aula, galera, na sexta-feira. Na sexta-feira, gente, vão ser 10 aulas em preparação e aquecimento para a Semana da Organização Financeira. Talvez você conheça a Semana da Virtude Financeira, né? Dessa vez eu vou mudar o nome, vou fazer Semana da Organização Financeira, tá? Então na próxima aula a gente vai estar vendo mais um pouquinho, né, do próximo tema, que agora tem que olhar aqui para saber qual que é exatamente. Mas importante, né, que vocês consigam se organizar para participar. É coisa rápida, é um bate-papo rápido que a gente tem aqui, né? E eu vou conseguindo, né, também tirar as dúvidas de vocês no final de cada aula, né? A próxima vai ser, né, como economizar no dia a dia. Adoro esse tema, gente. Como vocês podem economizar no dia a dia, fazer o dinheiro sobrar, fazer o dinheiro aí, render no nosso bolso. A gente vai estar aprendendo isso na próxima aula, porque a minha meta agora é ensinar você, católico, a organizar o seu dinheiro em 45 dias e sair das dívidas. Beleza? Tá? E vamos entender o seguinte: um dinheiro não é um senhor para ser servido. É um talento que Deus confiou para ser administrado. Postei até isso no Instagram hoje, aqui no postzinho. Compartilha, gente, para que a gente consiga alcançar mais católicos. Essa live aqui vai ficar gravada. Você pode mandar para algum amigo seu, alguém da sua paróquia, alguém da sua pastoral. E de verdade, eu estava conversando com um amigo meu, um compadre meu, que ele é da comunidade católica Shalom, e eles conversavam sobre essas questões financeiras dentro da comunidade, né? Como é que a sua paróquia está lidando com isso? Me responde aí. Como é que a sua comunidade está lidando com o dinheiro? Tem falado sobre dinheiro nas reuniões de pastoral familiar? Tem falado sobre organização financeira? Gente, se nós temos mais de 80 milhões de brasileiros endividados e quase metade do país ou mais é católico, metade dos católicos estão endividados também. E aí? O que você está fazendo dentro da sua paróquia para poder mudar essa realidade? Vamos fazer alguma coisa, vamos mudar essa realidade dentro das nossas paróquias, tá bom? E uma coisa legal, né? Eu tô numa maratona de palestras. Desde domingo eu estava fora de casa, cheguei em casa hoje e já subi para fazer live com vocês, cheio de saudade do meu filho, da minha esposa. Tem um lanche lá que minha esposa preparou que está me esperando e eu vim fazer essa live com vocês. E eu estava na Gerdau, né? A Gerdau é a maior empresa de aço do nosso país. Eu estava dando palestra para os funcionários da Gerdau, gente. A empresa me contratou para eu falar de educação financeira para os seus colaboradores. 3 horas cada turma, foram 5 turmas, né? 3 horas cada palestra, para ajudar aquelas pessoas a se organizarem. O que você está fazendo dentro da sua paróquia? Como você está ajudando os irmãos de comunidade a se organizarem financeiramente? O que está sendo falado sobre isso? Eu já dei palestra de educação financeira na pastoral familiar aqui de uma paróquia próxima aqui da minha casa. Talvez a sua também esteja precisando. E se você precisar de mim, pode contar comigo, conversa com o seu padre e a gente, né, tenta marcar uma reunião, alguma coisa para ajudar outros católicos a se organizarem financeiramente. Beleza? Encaminha essa live para eles, encaminha essa live para o seu padre aí que eu quero ver, né, para ver se ele pode assistir e propagar isso dentro da comunidade também, tá? Muitos problemas de casal estão atrelados à questão financeira, hein? Então, vamos ajudar nessa missão. Deixa eu ver aqui se tivemos algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, gente, pode mandar aqui, tá? Não consigo planejar, né? A Viana aqui escreveu isso. Valdete, né? Valdete Viana. Não consegue se planejar, Valdete? Vamos lá, vamos querer. Calma que a gente está no caminho certo, tá? No meu caso, falta de planejamento e falta das virtudes também. A Rosa é aluna do método, aluna exemplar aqui, tá, Rosa? Eu sei que tem se esforçado bastante, já conseguiu guardar dinheiro, né?
E eu quero saber se você tem alguma dúvida, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me perguntar aqui. E eu tô vendo aqui que teve gente que solicitou mentoria, né? Solicitou aqui chamada de vídeo. Eu não sei se você solicitou por engano, minha amiga, né? Mas eu vou te aceitar aqui. É a Viviane, né? Para uma mentoria. Vamos ver se você consegue participar. Deixa eu ver aqui. Às vezes você pode ter apertado por engano, né? Não sabe como é que funciona. Estou te convidando aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer aqui uma mentoria ao vivo, essa é a hora, tá, gente? Porque o conteúdo já foi, né? O que eu queria falar hoje, já falei. Ó, ela respondendo, ó, sou impulsiva, né? E aí, galera, vocês conseguiram identificar qual é o erro de vocês? Né? Cheguei agora, vai ficar salva a live? Vai sim, Miriam. Vai ficar live. Vai ficar salva. Vai ficar salva a live. Aproveitando que vocês estão aí mandando mensagem, digam para mim de onde vocês são, tá? Comenta aqui qual é a sua cidade e qual é o seu estado, né? Quero saber de onde vocês são. Eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, terra do Vinícius Júnior, né? Vocês sabem, né? Vinícius Júnior tá aí na Copa, tá brilhando, fez 4 gols até agora, vai fazer mais gol domingo contra a Suécia. E você, da onde que você é? Qual jogador na Copa que é da sua cidade? Essa é boa, né? E me digam também qual é a sua paróquia, né? Qual é a paróquia que você pertence, que você faz parte, tá? Não tô vendo comentário, ó. Agora sim. Espírito Santo, Soretama. Ih, como é que fala isso, minha amiga? Espírito Santo, Cuiabá, Mato Grosso, Londrina, Paraná. Gente, que alegria, né? Poder falar com pessoas, ó. Brumado, Bahia, ó, pertinho de Vitória da Conquista. São José de Nipibu, Rio Grande do Norte. Olha que legal. Ó, Goiânia, Goiás, a Eliane. Muito bem. Ó, Paróquia de São José. Eu também sou da Paróquia de São José aqui em São Gonçalo, grande santo da nossa igreja. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Que ó, eu sou Imaculada Conceição, né? Do lado que vem o dogma. Então, povo, acredito que vocês estão bem demais, estão tranquilos. E foi uma alegria poder partilhar com vocês nessa noite. Ó, nossa live vai ficar curtinha aqui, já que ninguém tem perguntas. Falei perguntas meio travado. Né? Já que ninguém tem perguntas, eu vou encerrar a live. Qualquer coisa, vocês têm o meu WhatsApp. Quem está nas comunidades, meu WhatsApp é público. Pode me mandar mensagem no direct, pode tirar dúvida no direct. Eu sou acessível, tá? Comigo não tem essa de Ramon, poxa, mando você não responde. Em algum momento eu vou responder. Eu não vou deixar de te responder, tá? Tô cheio de aluno para responder aqui no privado do WhatsApp. Mas como eu cheguei na correria, tava no trânsito caótico aqui no Rio de Janeiro, vou estar respondendo os alunos aqui do método Virtude Financeira no WhatsApp agora também, tá? Ó, Valdete, da paróquia de Santana e São Joaquim. Que legal. Gratidão por nos ajudar. Isso aí, Sheila, eu respondo mesmo. Sheila também é aluna do método Virtude Financeira. Gente, obrigado. Vamos só rezar uma Ave Maria, então, pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela possa continuar passando na frente, nos conduzindo e nos ajudando a sermos melhores filhos e também melhores servos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, Rosa, sou da comunidade Nossa Senhora Aparecida de São Cristóvão e é da comunidade de Santa Terezinha. Ó, cheio de comunidade, hein, Rosa? Perfeito. Gente, uma alegria estar com vocês. Fiquem com Deus. Na sexta-feira, anota na agenda, tá? Não tem nada mais importante na sexta-feira do que você aprender a organizar a sua vida financeira e se tornar um expert. Você que é aluno do método Virtude Financeira, tá cheio de dinheiro no bolso, tá organizado agora, não importa, tem que participar também, porque quanto mais nós vivermos a educação financeira, melhores nós estaremos preparados, mais e melhores, né? Preparados para tudo que venha para acontecer, com todos os desafios que vierem pela frente. Tá bom? Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nessa quarta-feira. Fiquem com Deus. Até mais. Um beijo nas crianças, nas famílias. E é isso, gente. Vamos se organizar. Um detalhe. Vou abrir uma caixinha de perguntas aqui para quem quiser tirar suas dúvidas, poder mandar também. Valeu!